E aí? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre do júnior ao sênior designer. O que realmente muda? E como você pode evoluir na sua carreira? Vamos conversar. Vejo vocês no escritório. Vamos começar esse vídeo de uma forma diferente. Esse vídeo não é uma regra, esse vídeo não é uma guideline do que você precisa fazer com a sua carreira. Esse vídeo são opiniões minhas, opiniões pessoais, aprendizados que tive durante a minha carreira e que eu quero passar para vocês uma visão geral do que é esse movimento do júnior ao sênior. E vale lembrar, como sempre falo aqui para vocês em todos os vídeos, questionem tudo, questionem todos. Vai de você assistir esse vídeo, absorver a informação e questionar a informação. Inclusive, eu creio que o Álvaro Souza tem um vídeo incrível sobre júnior e sênior e sobre essa escala de carreira e essa progressão de carreira. Recomendo que você veja lá. Então, a sua jornada, ela vai ser e ela pode ser completamente diferente de todos os outros designers do mundo. Possivelmente, a sua jornada, ela vai ser uma jornada única. Você vai ser um júnior designer completamente diferente de todos os outros júnior designers e você vai se tornar um sênior designer totalmente diferente dos outros sêniores designers. Isso porque pessoas são diferentes. Nós nos comportamos de forma similar em alguns momentos, mas somos pessoas únicas. Então esse vídeo ele é um acumulado de experiências minhas e opiniões minhas, como um líder em design hoje, como um head de design, que estrutura times para uma das maiores telecoms da Europa. Então, é uma opinião, alguns fatos, alguns aprendizados. Espero que tenha ficado claro e vamos ao vídeo e vamos aprender um pouquinho. Opa! Então, vamos começar essa conversa aqui de uma forma bem fácil. Vamos falar sobre comportamento e mentalidade. A principal mudança entre um júnior e um sênior, ou um júnior e um mid-level, e um pleno, né, que utiliza o termo no Brasil, se eu pudesse resumir em 3 frases, seria, anota pra gente. O júnior, ele pergunta o que fazer, como fazer. Então ele está sempre questionando o que eu tenho que fazer, como que eu faço isso. O pleno, ele pergunta por que eu estou fazendo isso. Eu entendi como faz, eu já entendo como faz, eu entendo o problema, mas por que eu estou fazendo isso? E o sênior, ele questiona qual o resultado se for feito. Então ele já sabe fazer, ele já sabe o porquê tem que fazer, e agora ele já está questionando qual que é o resultado que nós estamos tentando atingir aqui. O que realmente é esse entregável? Para mim seria esse o resumo mais simples para você tentar entender a diferença entre os cargos. Obviamente existem diferenças técnicas, existem diferenças comportamentais e existem diferenças até nas responsabilidades. Mas, de uma forma simples, isso resume um pouco o questionamento e o comportamento de cada um desses levels. A gente vai conversar em mais detalhes. E já quero deixar uma coisa clara antes dos junior designers ficarem completamente estressados nos comentários. Eu sei que nem todo junior designer é perdido, mas, de forma resumida e generalista, são características que identificam o júnior não sempre saber o que está fazendo. Porque você é júnior, você não tem experiência ainda. Grande parte do seu trabalho, na realidade, é fazer pergunta e tentar entender o que você está fazendo. Até porque, se você não entende o que você está fazendo, possivelmente você vai errar. Então, sim, essa é a minha percepção. Existem bons junior designers no mercado hoje? Claro que sim. Existem junior designers que poderiam ser pleno ou sênior pelo level de maturidade profissional? Sim. Mas experiência em saber o que está fazendo de verdade, por que está fazendo e como fazer, nem todo júnior tem essa experiência. Então você tem que concordar comigo. Por mais que você faça bons treinamentos, por mais que você estude muito, por mais que você leia livros, nem sempre você vai ter essa experiência. Porque experiência é tempo, é prática, é erro, é exposição ao desconhecido. E adiciono que quanto mais experiência e mais senioridade, sua percepção
percepção do que realmente importa, tanto no produto, como em comportamento, como em habilidades pessoais, ela muda. Porque você começa a entender que nem sempre é sobre tela, você começa a entender que nem sempre é sobre Figma, você começa a entender que nem sempre todo mundo na empresa sabe o que está fazendo, mas você começa a questionar mais coisas de forma técnica, com outro olhar. Você começa a entender a importância do seu trabalho em hard skills e do seu trabalho em soft skills. E você começa também a dedicar mais o seu tempo em soft skills. Porque quanto mais senioridade, mais exposição ao desconhecido, mais exposição à liderança, mais exposição ao time executivo, mais exposição à deck no PowerPoint o tempo inteiro. Então você vai ter mais exposição a discussões estratégicas do que necessariamente design. Ou seja, o júnior tem esse posicionamento estratégico desde o início? Não, não tem. Não adianta ficar bravo comigo no comentário. Não tem. O júnior consegue entrar numa reunião estratégica com o executivo para tomar decisão? Não necessariamente. Nem é tua responsabilidade, você nem deveria querer fazer isso. Seja júnior, seja muito júnior, porque quando você estiver nessa situação comportamental de tomar decisão, eu espero que você saiba o que você esteja fazendo. Alguns pontos que mudam nos profissionais com menos ou mais experiência. De novo, vou deixar claro. Isso aqui é a minha opinião, baseado na minha experiência atual de estruturação de times que eu faço na empresa, não necessariamente é algo global. Óbvio que cada líder em design vai ter sua opinião, vai ter sua abordagem, vai ter as suas crenças em relação a design, as suas crenças em relação ao seu time, ok? Então, beleza. Então, aqui alguns pontos aqui. Número 1, visão de negócio. E quando eu falo de visão de negócio, não necessariamente eu estou falando que você tem que fazer um MBA, que você tem que virar uma pessoa de business, que você tem que andar de terno. Não. Eu estou falando sobre o pensamento entre telas, entregáveis, que acontecem no Figma, ou pensamento estratégico versus impacto. Muito júnior vive no Figma. Ele não entende necessariamente o que o Figma significa como artefato ou entrega. Muito júnior vive num pensamento de execução. Pouco vive num pensamento estratégico e de impacto. Então, aí já começa uma diferença interessante de pensamento, não necessariamente de execução. Olha só que legal, né? Se a gente começa a pensar dessa forma mais abstrata. E aí o segundo ponto para mim, dentro de visão de negócio. Em vez de esperar as tasks e o gira, ou o ticket, ou o problema chegar até você, profissional de design, você cria a oportunidade de trabalho no produto. Essa é uma diferença clássica entre um júnior e um sênior. O júnior, na grande parte, ele espera. Ah, que hora que é que vai vir um trabalho para mim? Ó, meu diretor passou um trabalho para mim, agora eu tenho que fazer. Ó, meu sênior falou que eu tenho que ajudar ele num negócio aqui, agora eu tenho que fazer. Então, essa espera ou a procura já é uma diferença comportamental importante. Outro ponto que eu consideraria clássico aqui entre o júnior e o sênior é a preocupação da beleza do UI versus a preocupação com a experiência, com o resultado, com o relatório, com o número. Nosso trabalho não é ganhar prêmio de design, porque prêmio de design paga seu salário? É porque eu não tô sabendo disso. Paga? É porque eu tenho 6. Nenhum deles pagou meu salário, eu não ganhei dinheiro com nenhum deles. Na realidade, eu até tenho que te perguntar, prêmio dá dinheiro? Não, porque se der, tem alguém me devendo. Não dá, tá bom? Vamos deixar claro aqui, não dá. Teu trabalho é resultado para a empresa. Se o teu produto tem 1 milhão de usuários e tu converte 30 milhões, aí sim, sem brincadeira, tu vai achar que a curvinha 24 ou 22,5 importa, eu te digo uma coisa, não. Aí pronto, já feri o ego de uma galera aqui. Porra, por quê? O nosso trabalho é sobre gerar valor ao produto e aos usuários, não é mesmo? Ou você não leu a descrição do teu trabalho? Então aqui talvez seja um dos outros pontos que eu acredito muito em relação às diferenças entre júnior e sênior. O foco em adicionar valor à experiência e o foco de modificar comportamento. O sênior, ele está sempre matutando na cabeça dele como que eu posso evoluir, como que eu posso encurtar, como que eu posso facilitar tudo que o usuário faz no aplicativo. Exemplo, eu estou agora fazendo um exercício agora na minha empresa de design language. Então é definindo a linguagem de design, como as pessoas enxergam a marca no mundo digital. Então, todos os espaçamentos, tecnicamente, eu estou fazendo um cálculo matemático de porcentagem. Utilização de cor também, estou fazendo um cálculo matemático de porcentagem. Espaço entre os módulos, espaço interno, uso tipográfico. Estou fazendo todo um cálculo técnico de como as coisas precisam ser apresentadas para os usuários. Nem todo designer tem esse level técnico e esse level teórico para fazer esse tipo de coisa. E detalhe,
Muito designer de UI vai olhar o meu trabalho e vai falar, mas o design ainda parece meio estranho, meio vintage, meio old style. Então, mas essa é a marca, né? Você não vai entrar no Nubank e vai começar a tocar azul em tudo porque tu acha que você gosta de azul. Não é assim que funciona. Então, visão de negócio e entender de verdade seu produto, seu negócio, seus usuários, as necessidades, é muito importante. E existem diferenças, em grande maioria, entre o júnior e o sênior, que sim, são práticas, mas na grande parte, elas são técnicas em relação à teoria, à bagagem, à experiência e o comportamento. Vou repetir, eu estou exagerando para que você entenda a analogia. E para que você, júnior, que está me assistindo, comece a pensar de outra forma. E quem sabe comece a modificar os seus comportamentos dentro da empresa ou seus comportamentos agora, antes mesmo de começar a estudar. Ah, estou querendo entrar em UX. Espera aí. Então o júnior se comporta dessa forma e o sênior se comporta dessa forma? Eu quero começar a aprender esses dois pontos. Eu quero começar a entender esses 2 pontos. É importante para vocês, não para mim, para vocês. Adendo, antes de vocês me cozinharem nos comentários. Beleza da tela importa? Importa. UI maravilhoso premiado? Importa? Importa. Pixel perfect? Importa? Importa. Quem é designer de verdade, em qualquer level, sempre vai fazer bem feito. E aí é que eu mato os comentários de vocês puto toda vez que eu falo. UI é qualquer coisa. É porque quem está em alto level, quem já faz isso há muito tempo, quem já executa há muito tempo produto, sabe que o mínimo é um UI bem feito. Não é um diferencial. Ninguém vai bater nas tuas costas e vai falar, Marcelão, agora esse cantinho seu 23,33% arredondado, com 64,3% de corner smoothing, ficou interessante. Ninguém vai fazer isso. Ninguém importa. Porque essa é uma expectativa mínima. Mínimo que tu faça pelo menos algo aceitável e pelo menos algo que esteja na competição entre as grandes empresas do seu ramo de negócio. Então, não é que eu desprezo o UI ou Pixel Perfect. Não, eu sou Pixel Perfect, meus alunos me veem trabalhando com design, inclusive. Eu dou zoom o tempo inteiro. Eu faço contagem de pixel o tempo inteiro. É que a minha relevância em ficar falando sobre UI o tempo inteiro, porque eu acho que isso é resultado, é zero. Porque eu sei que isso não é resultado. Resultado é, esse UI maravilhoso que eu perdi a semana fazendo, funciona ou não funciona? Não funciona. Então, meu amigo, adiantou do quê? Aprendam isso. Porque eu acho que às vezes vocês ficam estressados quando eu falo UI, Pixel Perfect, e eu falo de forma negativa, e vocês acham que eu simplesmente não sei fazer design. Bem, é só checar meu portfólio, cara. Um outro diferencial importante é a liderança técnica. A diferença entre o júnior, nós estamos no júnior e no sênior aqui, né? Nas diferenças básicas. Então, é a liderança técnica. É a ideia de ensinar e mentorar e começar a ser um fator importante no seu dia a dia. Ensinar pessoas, melhorar como as coisas acontecem, fazer o critique, né? Fazer a crítica, começar a ajudar os seus colegas a entender o que é um bom design, como um bom design pode acontecer. Então, ensinar e mentorar é um ponto muito importante de liderança técnica. Ser a referência no time e na empresa, não necessariamente isso importa, quero dizer que isso faz parte da politicagem, que também é muito importante, mas para um outro vídeo. É muito importante que as pessoas enxerguem em você um profissional que resolve, um profissional que é criativo, um profissional que é questionador, mas que provém soluções. Um profissional que entende o que está acontecendo e sabe digerir essas informações para os seus colegas. Então, ser referência não é um ponto que eu diria que é importante ou um requerimento, mas é um diferencial. Vocês gostam da palavra diferencial? Tá aí um diferencial. Jota, mas aí é politicagem, meu Deus do céu, Game of Thrones. Sim, necessário. É tua carreira. Tu trabalha em tech, meu irmão. Trabalhar em tech é isso daí. É lobo engolindo lobo, é uma doideira. O próximo em liderança técnica para mim é tomada de decisão. Você já viu o Júnior tomar decisão? De novo, não fica bravo comigo nos comentários, pelo amor de Deus. Mas Júnior tomando decisão, o risco, e a gente faz cálculo de risco o tempo inteiro, quem estrutura times principalmente, é no talo. Por quê? Tem experiência? Não. Conhece o produto de forma real, de forma crua? Não. Tá tomando decisão num projeto de quanto? 5% de impacto? 10% de impacto? Loucura! Entendeu? Agora, um sênior tomando decisão faz parte do dia a dia, tem que tomar decisão. É minha expectativa, inclusive. De novo, entre eu e você aqui, antes que você fica muito estressado, porque vocês gostam de ficar estressado e tudo no Brasil vira briga, deixa eu explicar pra você. Não é que eu não confio em Júnior. Eu fiz um vídeo sobre o movimento Seja Júnior. A minha ideia é que vocês parem de tentar ser o que vocês não são. Parem de tentar executar coisas que nem tá no contrato de vocês. O contrato de vocês fala que vocês têm que executar projetos,
aprender, absorver coisas e tentar entender ao máximo o produto. Esse é o teu trabalho. O teu trabalho não é tentar ser líder, não é tentar ser chefão, não é tentar ser boss de ninguém. O teu trabalho é perguntar, aprender, escutar e executar a maior número de projetos que você conseguir. Porque o maior número de projetos que você conseguir executar, mais experiência você tem. Então não é comigo que você tem que ficar bravo. É com a forma que vocês definiram que a carreira de vocês, ela não existe o júnior. E aí lá na frente vocês vão se arrepender. Porque alguém, igual eu, vai começar a te fazer pergunta no meio de uma reunião e tu não vai saber responder. Então não é comigo que você tem que ficar bravo. É com vocês tentando pular a etapa e correr antes de saber caminhar. Próximo ponto importante, uma diferença muito clássica, comunicação. A gente falou de comportamento, a gente falou de técnica, de prática, comunicação. Todo júnior, ele argumenta design. Todo sênior argumenta estatística, número, resultado, dados. Comunicação é muito importante. Gestão de stakeholder. Como que você conversa com os designers e como que você conversa com os seus diretores? A linguagem é diferente. A forma que você apresenta é diferente. Os termos técnicos são diferentes. Para diretor, você evita termo técnico. Você vai mais para uma área contextual. Você vai mais para uma área de como se eu estivesse explicando uma criança de 5 anos. Não que eu estou falando que os diretores são crianças de 5 anos. Em grande maioria são. Mas você tem que explicar de forma contextual. Por quê? Porque eles não são designers. E eles não têm obrigação de saber o que é. Ah, isso aqui é 8 pixels porque eu estou usando Bootstrap. Colega, não é o trabalho dele. Ele é diretor. Você tem que explicar de forma contextual. A gente usa um grid aqui, que é como se fossem umas linhas aqui, umas colunas. É para criar meio que uma base de consistência no design, facilitar com que as coisas estejam espaçadas da forma correta. Maravilha. Para que tu vai falar Bootstrap, tô usando um flex gridzinho? E vocês fazem isso o tempo inteiro. Não façam isso. Comunicação é muito importante. Alinhamento entre os times. Eu trabalho no time de checkout, AJ. Eu nunca falei com um time de comercial. Bem, aí tu é maluco, né? Você tem que conhecer os outros times. Quando eu entrei na empresa que eu tô agora, eu entrei como Principal Product Design. Meu objetivo era o que a gente chama de breath, que é eu preciso ter o respiro da empresa inteira, eu preciso conhecer a empresa inteira. Mano, eu conheço hoje o time de consumer, o time de B2B, o time de B2C, corporate, business. Eu conheço todo mundo na empresa. Por quê? Eu adoro entender sobre pessoas, produtos e o que é que está acontecendo na empresa. Então eu gosto de perguntar, eu gosto de estar em contato com as pessoas para entender o que você faz. Tu trabalha com dados? Como que funciona isso daí? Você tem que ter um alinhamento global dentro da empresa. É básico da tua profissão conhecer o produto como um todo. Porque senão você tá tomando decisão, sabe como? Vou mostrar pra você. Igual um cavalo. Você tá entendendo? Aí não, colega. Aí não. Tu não pode ser um cavalo. Tu tem que ser aqui, ó. Visão aberta, 180, 360, entendeu? Se possível, dá uma giradinha na cadeira. Pelo amor de Deus. Eu acho que eu nem preciso explicar isso, mas tô explicando. Apresentação. Vou fazer a apresentação, AJ. Lembre-se, quem é o seu público-foco? Porque apresentar para designer, beleza. Vamos no sambinha, vamos meter um GIF, vamos meter uma musiquinha, vamos meter um AI. Vou apresentar para diretoria, fazer um show and tell para os executivos. Talvez não vamos colocar o GIF do The Office, entendeu? Vamos tentar reduzir. Não vamos falar sextou, entendeu? Vamos tentar manter uma linguagem mais corporativa. Vamos tentar manter uma linguagem mais profissional. A não ser que tu tenha uma liberdade absurda com o time executivo, faz isso não. Comunicação, pessoal, é o que coloca tu em problema ou o que te faz ser bem visto na empresa. Comportamento é o que te coloca em problema ou te faz ser bem visto na empresa. A execução é uma expectativa básica. E eu sempre vou falar isso. E vocês sempre vão ficar estressados. Mas o que tu executa no dia a dia é a expectativa mais mínima que tem no seu trabalho. Agora eu vou fazer aqui 15 segundos de habilidades fundamentais que você precisa ter. Papel e caneta na mão, vambora. Entender de priorização de projeto. Conversa com seus PMs, em nome do Senhor. Já fiz um vídeo sobre isso. Comunicação e argumentação de design técnico. Existe um livro fenomenal da Rosenfeld e da O'Reilly sobre isso, chama Articulação e Design. Leia. Análise de dados e impacto. Fale com o time de dados, fale com o time de relatórios, fale com o time estratégico. Aprenda a importância de relatórios e números. E tome muito cuidado, que porcentagem é bem diferente de número inteiro. Colaboração com outros times fora do design. É importante que você entenda que o seu trabalho não significa tela. O seu trabalho significa tela para os usuários. Tela para os usuários que geram resultado positivo ou negativo. Logo, entenda o que o time comercial espera, o que o time de conteúdo espera, o que o time de serviço espera, o que o time de atendimento espera. Os outros times têm tanto quanto impacto em produto quanto você. Politicagem. Se alguém falar que não precisa, é mentira. Politicagem, infelizmente, quanto mais alto o cargo, mais responsabilidade, mais negociação, mais argumentação vai ser necessária. Então, se você quer ser sênior, se você quer ser lead, se você quer ser head de design igual eu, saiba de uma coisa. É Suits, Game of Thrones e Dracarys, de segunda a segunda. É doideira. Influência e credibilidade. Rotina de ensinar, compartilhar,
ser muito presente no Slack. Eu falo para os meus designers, cara, visibilidade é o mínimo do teu trabalho. Tô fazendo um draft, fiz um papel e caneta aqui, uma brincadeirinha. Posta, pô. Posta. Próximo. Erros viram aprendizados. Não chore lágrimas derramadas quando você errar alguma coisa. Errar alguma coisa é necessário. Você vai errar. Eu erro até hoje. É necessário. Quanto mais erro, mais aprendizado. Agora, insistir no erro é besteira. E eu sei que tu já sabe essa frase, vamos pular ela. Assumir que 90% do que você faz nunca vai existir. Faz parte. Não chore, não fique puto, não derrube uma cadeira. 90% do que eu fiz na minha empresa nos últimos 2 anos é lixo. E tudo bem. Faz parte do nosso trabalho. Identificar o que é urgente versus importante. Você precisa entender a diferença de um MVP, de um MLP e de um produto que vai para o ar, um versionamento. Basicamente, você tem que ter um contato com o seu Product Manager ou com o seu Product Owner. Mas eu não gosto. Não perguntei. Eu falei que tem que ter. Aí, você toma isso como quiser. Ah, é a opinião do AJ, acho que não precisa ter. Boa sorte na sua carreira. E por fim, o poder do silêncio. Já falei isso em outro vídeo. Às vezes, ficar calado e escutar o seu time, e escutar os seus stakeholders e os seus diretores, mesmo que você saiba a resposta, é mais importante do que responder. E eu aprendi isso, obviamente, das piores formas possíveis. Todas as histórias eu conto na Design Circuit. Saiba quanto ficar calado. Onde muitas pessoas travam durante esse pulo do júnior para o sênior. Medo de delegar. Esse é um medo que eu tenho constante, que me evita, às vezes, evoluir. Porque eu acho que eu tenho que fazer. Lembre-se de uma coisa. Você é bom? É. Tem outros 40 no planeta que é bom igual você. Tem outros 400 mil que são bons igual você. Tem outros 4 milhões que são tão bons igual você ou melhores que você. Não tenha medo de delegar. Deleguei, erraram, AJ. Perfeito. É a tua hora de ser líder. É a tua hora de ensinar, mentorar, fazer um controle. Perfeccionismo paralisando o profissional. Outro problema que eu tenho, né? Talvez essa lista seja, né, um reflexo do que o AJ é. Eu sou perfeccionista. Tudo para mim precisa estar alinhado da forma correta, tudo para mim precisa estar sendo utilizado da forma correta. Existe sistema para isso, senão, né, seria the purge. Então, o sistema existe para isso, siga o sistema, siga a documentação, leia em nome do Senhor a documentação da marca. Porém, o perfeccionismo, ele atrapalha. Ele é importante em alguns momentos, mas precisa existir um balanço. Não saber dizer não. Outro problema que eu tenho. Eu falo sim pra tudo. Meu Deus do céu. Essa lista, na realidade, ela é minha terapia, né? Não saber dizer não. Eu não sei. Inclusive, vocês me pedem muita coisa na DM e eu fico respondendo vocês. Não deveria. Mas respondo sempre. O que acontece? Você tem que fazer não. E eu falo isso pros meus alunos, mas eu não sei executar da forma certa. Eu ensino, mas não executo. O que é? Sempre entra na reunião. Começou a discutir sobre o projeto? Não. Vamos construir o sim, mas é não. Porque se tu fala sim pra tudo, uma hora tu vai se fuder, tu não vai conseguir priorizar e tu vai esquecer de entregar e aí começa o problema. Porque aí tu começa a entrar numa avaliação de quem não sabe o que tá fazendo. Cuidado com isso. Próximo, tentar agradar todo mundo. Lembre-se de uma coisa, ninguém vai agradar ninguém vai agradar todo mundo, Jesus não agradou todo mundo, tu não vai agradar todo mundo. A realidade é essa, meu colega. Leve isso pra casa, chore o tanto que tu tiver que chorar, grita no chuveiro. Mas tentar agradar todo mundo é a pior forma de se colocar em risco dentro da empresa. Jota, então é por isso que as pessoas te odeiam na empresa, tu não tá nem aí? Bingo dingo. Eu não me importo. O meu trabalho tá no meu contrato. E o meu contrato será executado. Ah, mas Jota, mas é porque quando você faz design vision, tu incomoda um pouco os designers. Porque tu eleva a linguagem de design tão longe que eles sabem que eles não vão conseguir atingir. Meu trabalho é esse. O meu trabalho é executar o que está no meu contrato. Se a execução do meu contrato vai atrapalhar o trabalho de algumas pessoas ou incomodar algumas pessoas, faz parte do nosso trabalho. Então você como júnior, você como sênior, está executando seu trabalho, algumas pessoas não gostam de você da empresa, entenda o seguinte, é normal, colega, é normal. Você não vai ser gostado por todo mundo, não é todo mundo que vai te amar, você não vai ser chamado para bebidinha na sexta-feira e tá tudo bem. Lembre-se de uma coisa, você ganha o teu salário para executar teu contrato e ajudar a tua família. E não para agradar os demais, belezinha? Ter 10 anos, 20 anos de carreira não significa muita coisa, não. Se você decidir aprender coisas novas, 10 anos é muita coisa. Agora, se você decidir fazer a mesma coisa todos os dias por 10 anos, significa que você faz uma coisa muito bem por 10 anos. Já parou pra pensar nisso? E é isso, esse é o vídeo, deixa nos comentários. Se você ficou puto, pode me xingar nos comentários, não tem problema nenhum. Se você aprendeu alguma coisa, deixa nos comentários. Se você acha que faltou alguma coisa a ser falada nesse vídeo, deixa nos comentários. E se você é júnior e quer me fazer uma pergunta, os comentários estão aí pra isso. Se você é sênior e quer me fazer umas perguntas, o comentário tá aí pra isso. Fui, vejo vocês no próximo. Esse vídeo vai ter uma galera muito irritada. Certeza. E o meu time tá me caçando, entendeu? Eu agora sou o porquinho da Índia na corrida da sobrevivência. Porque durante esse vídeo, quantas mensagens eu recebi? O quê? 22? Entendeu? Ó lá. E não vai parar, ó. E não foi eu que coloquei o áudio. Quem que tá mandando mensagem, inclusive? Ó, Dali.